Esse fenômeno é o fenômeno que o apóstolo Paulo critica, condena e nos exorta a evitar. Não precisa ser assim. Porque o que acontecia nessa igreja de Corinto, diz o apóstolo Paulo, que quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia. Cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Estão no mesmo espaço físico, estão no mesmo ambiente, mas cada um sozinho. Estão à mesa, mas não estão ceando juntos, estão cada um comendo a sua própria ceia. Bem característico, não é, da nossa sociedade, quando você observa numa mesa de restaurante, 4 pessoas na mesma mesa, cada uma com o seu celular. 4 pessoas, cada uma dentro do seu próprio mundo. 4 pessoas sozinhas, embora estejam juntas. Porque, embora estando juntas, cada uma come a sua própria ceia. E não espera pelos outros, o que não é apenas uma má compreensão do Evangelho, mas é inclusive uma falta de polidez, é uma questão de educação. Quando nós estamos à mesa com outras pessoas, espera-se que todos estejam servidos. E depois, quando todos estão servidos, um diz ao outro, bom apetite. Ou depois que todos estão servidos, celebra-se um brinde. Ou depois que todos estão servidos, fazemos juntos uma oração de gratidão a Deus pelo pão que está à mesa. E então, depois de tudo isso, juntos, iniciamos a refeição. Não é que cada um come a sua própria ceia, e quem chega primeiro come primeiro, quem é servido primeiro come primeiro. Nós não estamos, por exemplo, quando você... Imagina, você vai almoçar com seus amigos, e vai num buffet, vai num self-service, e quando você é um dos últimos a se servir, você chega à mesa, já almoçaram. E aí a questão de se perguntar, nós vimos aqui almoçar juntos, ou vimos apenas almoçar no mesmo lugar? Nós estamos aqui para fazermos uma refeição juntos, ou estamos apenas na mesma mesa, no mesmo lugar? Está aqui cada um comendo a sua própria ceia, ou nós estamos ceando juntos? E quando acontece isso na igreja de Corinto, eles não celebravam a ceia do Senhor da maneira como estamos a celebrar nesta noite. Eles faziam o que hoje nós chamamos de um junta-panelas. Todas as famílias traziam suas refeições, e eles se reuniam, e acontecia que os que tinham melhores condições eram os ricos, eles traziam as suas muitas panelas, seus muitos vinhos, e os pobres traziam nada, porque nada tinham para trazer. Somente que aqueles que traziam as suas refeições não esperavam pelos pobres. Eles já comiam. E eles participavam de uma orgia gastronômica, se embebedavam, se embriagavam, se refestelavam. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que vocês comem cada um a sua própria ceia, ninguém espera por ninguém, e uns ficam com fome enquanto outros estão embriagados e empanturrados. Isso daí é muito característico da nossa sociedade. Isso atende pelo nome de individualismo, próprio da lógica da nossa sociedade, que todo mundo caracteriza como uma sociedade de consumo. E uma sociedade de consumo não é apenas essa sociedade da compra de mercadorias nas lojas. Espera aí. Ok. Não é apenas uma sociedade de compra de mercadorias nas lojas. É uma sociedade que tem uma lógica. A lógica do consumo. E o consumo individual, em que eu quero consumir. Porque eu estou preocupado em consumir para a minha satisfação, para a minha realização, para o meu contentamento, para o meu prazer. Então, eu vou consumindo, consumindo, consumindo. E essa sociedade de consumo, essa das mercadorias nas lojas, como que ela sobrevive? Ela sobrevive de venda de mercadorias. E ela precisa que você compre. Isto é, que você substitua mercadorias ou que você acumule mercadorias. A sociedade de consumo vive assim. A gente precisa comprar
para substituir o que envelheceu, o que se desgastou, o que perdeu a funcionalidade, o que quebrou, a gente substitui. Ou a gente acumula. Porque se eu vendo alguma coisa para você, eu não faço questão que você jogue fora o que você comprou o mês passado. Desde que você compre outro esse mês, pode ser igual, inclusive. Desde que você continue comprando, você não precisa jogar fora. Basta que você acumule. E a nossa sociedade vive assim, de substituição e acumulação. Porque nós queremos mais, e eu quero mais. E nós fazemos isso com sapatos e bolsas, mas nós fazemos isso com pessoas. Nós fazemos isso com igrejas. Essa igreja não serve mais, agora eu vou para outra. Ou quando não substitui, acumula. Eu sou dessa igreja na segunda, dessa igreja aqui na quarta, vou na célula da outra igreja, de manhã eu venho aqui, de noite vou lá. Eu acumulo, porque eu quero consumir mais. Eu quero pegar o melhor de todos os mundos possíveis. Quero me empanturrar, eu quero me satisfazer. Eu estou muito ocupado em consumir. E quando não atende a minha necessidade, o meu desejo, eu substituo, troco. Ou eu arrumo mais uma mulher, mais um marido, mais uma família. Ou tem gente que troca, tem gente que acumula, tem 3, 4 ao mesmo tempo. É caro, viu, pessoal? É caro. E custa caro. Mas a gente é assim, a gente é insaciável, a gente quer sempre mais e mais e mais. E a gente vive com essa lógica. E é por isso que a gente chega e já vai pegando e não espera por ninguém. É uma Black Friday total a vida que a gente vive. A gente chega e não espera por ninguém. Vai para consumir. E não espera por ninguém e pega o máximo que a gente pode. Sem se preocupar se a gente deixou para os outros ou se não deixou. Porque a gente não está preocupado com os outros, nós estamos preocupados apenas com a nossa própria satisfação, a nossa própria realização, etc, etc. Pessoas narcisistas são assim. Elas não esperam por ninguém. Por que elas não esperam por ninguém? Porque elas não enxergam ninguém. Elas só enxergam elas mesmas. Não existe mais ninguém. Só existe eu. E eu não preciso esperar por ninguém. Por quê? Porque não existe mais ninguém. Então eu vou pegar aquilo que me serve, aquilo que me apraz, aquilo que os meus olhos desejam, aquilo que eu posso pagar. E se eu posso pegar tudo e pegar muito, eu vou pegar. E eu não me importo se tem faltando para alguns, desde que tenha muito para mim. Agora, não é só que eu sou narcisista e acho que não tem mais ninguém. Tem uma outra forma de narcisismo e orgulho. É eu achar que tem sim outras pessoas, mas elas não são tão importantes quanto eu. Elas não são tão especiais quanto eu. Elas não são tão lúcidas, elas não são tão equilibradas, elas não têm uma opinião tão adequada quanto a minha. Eu olho todo mundo de cima para baixo. Todo mundo é menor do que eu. Eu não espero em fila. Aliás, eu não espero. Eu quero tudo de imediato. Não importa o que você esteja fazendo. Você tem que parar para me atender a hora que eu solicitar você. Porque eu sou a pessoa mais extraordinária que você conhece. E não é só que eu não enxergo mais ninguém, ou enxergo todo mundo de cima para baixo. Eu não suporto conviver com pessoas que não são do meu nível. O narcisista, ele é assim. Aliás, ninguém tem o nível dele. Ninguém tem o nível dela. Ela é tão extraordinária aos seus próprios olhos, essa pessoa, que ela não enxerga ninguém. Quando enxerga, enxerga de cima. E ao enxergar, não dá importância, não dá valor e não suporta conviver com. É por isso que ela chega. Primeiro, não espera por ninguém, se serve e vai embora, sem se preocupar se alguém ficou sem ser servido. Isso é Corinto. Isso é São Paulo. Isso é individualismo. Isso é narcisismo. E agora me permitam citar o versículo do Caetano Veloso. O narciso acha feio o que não é espelho. Por que o narciso acha feio o que não é espelho? Porque ele ama nos outros a beleza dele mesmo. Quando ele olha para alguém, ele precisa ver nesse alguém as virtudes que ele, narcisista, acredita que tem. Ele se identifica com a beleza, com as virtudes. Ele se identifica com o nível dos outros.
Que beleza, que virtude e que nível? O dele. Quando o Narciso vê alguém que é belo, ele não está vendo um outro que é belo. Ele está vendo a si mesmo no outro. A beleza do outro é a dele. O nível aceitável do outro é o nível dele. Os outros são para ele meros espelhos daquilo que ele vê em si mesmo. E aí você pensa que o narcisista tem muitos amigos, está rodeado, mas ele está rodeado de iguais. Ele está rodeado de projeções dele mesmo. Essa mulher vaidosa, orgulhosa, narcisista, está rodeada de amigas, mas não são amigas. São expressões dela mesma. Porque ela não consegue conviver com ninguém que seja diferente dela. Porque se ela é perfeita e alguém é diferente dela, é menor do que ela. É imperfeita. E narcisistas não convivem com imperfeitos. Você pensa que o narcisista, o orgulhoso, o vaidoso, tem muitos amigos? Não tem não, ele é um solitário. Porque ele convive com ele mesmo o tempo todo. Ele ama a si mesmo, pensando que está amando alguém, mas ele só ama a si mesmo. Agora, o grande problema de uma pessoa orgulhosa, autorreferente, vaidosa, narcisista, o grande problema dessa pessoa é que assim como ela ama no outro aquilo de bom que ela pensa que tem, também ela odeia no outro aquilo que de ruim ela tem, mas não tem coragem de admitir que tem. O narcisista odeia no outro aquilo que ele odeia em si mesmo. Mas ele é perfeito, ele não tem nada odiável. Ele condena no outro o defeito que ele tem, mas ele não admite que tem. Ele vê a feiura do outro, mas é a feiura dele que ele está vendo. Por quê? Porque ele não enxerga nada além dele mesmo. Mas ele não pode admitir que ele é feio, que ele não tem virtude, que ele tem defeito, que ele é incoerente, que ele é falho, que ele tem pecado. Então o que ele faz? Ele joga para o outro. E condena o outro. Esse é o narcisismo. Qual é o grande problema que nós enfrentamos aqui? É que ao redor dessa mesa só tem gente imperfeita. Só tem gente imperfeita. Essa mesa é para pessoas que olham para a cruz do Calvário e discernem, enxergam, conseguem perceber que na cruz do Calvário está um cordeiro inocente. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo que está lá pendurado, ensanguentado na cruz do Calvário, está lá por minha causa, por causa do meu pecado. E aí eu tenho que admitir que eu não sou perfeito. Porque se eu fosse perfeito, Jesus não precisaria ter morrido por mim lá. Mas quando eu percebo que ali está Jesus, pendurado na cruz por minha causa, eu também percebo que ele está pendurado na cruz por sua causa. E que todos nós aqui somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Os imperfeitos chamados por Jesus à sua mesa. E é por isso que eu não posso chegar aqui como se você não existisse. E eu não tenho por que olhar para você de cima para baixo. E eu não tenho como me recusar a conviver com pessoas imperfeitas, porque no mundo só existem pessoas imperfeitas. Somos nós. Somos nós. Essa é a experiência da ceia do Senhor. E, portanto, qual é o segredo da solidão? É desejar amores perfeitos. Quem deseja amores perfeitos, morre na solidão, porque não existem amores perfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Quando a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo recomenda, examine-se o homem a si mesmo, examine-se a mulher a si mesma, examine-se você a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, não é para você fazer um autoexame para verificar se você está em condição de participar dessa mesa. Eu vou quebrar a sua. Não precisa fazer autoexame para saber se você está em condição ou não. Não precisa nem se preocupar com isso, você não está. Você nunca estará. Você só está à mesa por causa da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Você não está aqui porque você tem condição de estar. Então, o examinar-se é para tomar consciência
de que eu estou aqui, mas não tenho condição de estar. E tomar consciência de que os meus irmãos que comigo estão nessa mesa, ao redor dessa mesa, também não têm condição de estar, e que essa mesa não é minha. Essa mesa é do Senhor, e porque é do Senhor, ela é nossa. E aqui não há lugar para egoístas, vaidosos, orgulhosos, narcisistas, não há lugar. Porque essa figura egoísta, narcisista, orgulhosa, vaidosa, é Lúcifer. Nós somos os filhos e filhas de Deus, justificados e lavados no sangue do Cordeiro. É por isso que nós estamos aqui, celebrando o sangue que nos lavou e o corpo partido por nós. Se nós não estamos aqui nessa condição, nós estamos sozinhos, cada um comendo a sua ceia. Porque quando entramos aqui para essa ceia e nos aproximamos dessa mesa, nós precisamos esperar uns pelos outros. Nós precisamos verificar se todos estão servidos. E temos que garantir que ninguém esteja excluído da mesa da comunhão. Porque essa é a mesa do Senhor. O que significa que nós vamos ter que trocar abraços imperfeitos e conviver com amores imperfeitos. Porque não tem outro abraço para a gente trocar, senão um abraço de imperfeitos. Se você não quer um abraço de uma pessoa imperfeita, você vai ficar sem abraço. Se você acha que não tem ninguém do seu nível para você abraçar, você vai ficar sem abraço. E eu aprendi isso há poucos dias. Lá doendo, arrancando sangue de mim. Porque eu tenho um amigo que eu estou esperando ele me pedir perdão. Eu acho que ele tem que me pedir perdão e ele não pediu ainda. E eu acredito que ele também acha que eu tenho que pedir perdão para ele. Eu também não pedi, não. E por causa disso nós não estamos à mesa mais. E aí nos reunimos, sentamos para almoçar e trocamos amenidades. Eu não vim almoçar para trocar amenidades. Mas trocamos amenidades. E como ele não falou nada, eu também não sou bobo, não falei. E fomos embora, um para cada lado. E quando cheguei em casa, estava reunido com a minha família, uma noite, no jantar em nossa casa, eu compartilhei a minha tristeza. E a minha filha disse para mim, sabe qual é o seu problema, pai? O seu problema é que você não consegue conviver com nada que está em aberto. Eu falei, elabore mais. O que você quer dizer com isso, minha filha? É você assim, pai, você não consegue conviver com o que está em aberto. Você queria chegar lá e que o seu amigo dissesse, eu fiz isso, isso, isso contra você, eu peço perdão a você por isso, por isso, por isso. E aí você diz, eu também fiz isso, 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 eu te peço perdão por isso. E aí vocês dois, perfeitos. Mas o seu amigo não vai pedir perdão para você. E é bom você aprender a conviver com isso e conviver com o que está aberto. E eu guardei, aquilo ficou dentro de mim, girando dentro de mim, meses. Girando no meu coração. E essa semana, quando eu estou orando a Deus e lendo sobre a ceia do Senhor, não é que o Espírito Santo de Deus foi buscar isso que estava dentro de mim e colocou bem na minha frente e disse, e agora, Ed René? Você vai dar um abraço imperfeito num amigo imperfeito? Ou você vai continuar na sua solidão? Você vai aceitar um abraço de um amigo imperfeito? E você vai abraçá-lo com a sua incoerência, a sua imperfeição, o seu narcisismo, a sua teimosia, a sua vaidade, o seu orgulho. Você vai abraçá-lo ou não vai? Vai ficar na sua solidão. Eu não quero ficar na solidão. Por isso eu estou comprometido a dar abraços imperfeitos e receber abraços imperfeitos, de pessoas imperfeitas, de amores imperfeitos. Quebrar a minha idealização de mim e dos meus amigos, porque isso é coisa de Lúcifer. E eu encorajo você, abrace. Não é assim que você vai abraçar uma pessoa que te pediu perdão, que reconhece o seu pecado e que vai te honrar pedindo perdão para você. Não espere esse dia, abrace.
Deixa Deus fazer alguma coisa no coração dessa pessoa enquanto você abraça. A obra de Deus não terminou na vida dela. Do mesmo jeito que a obra de Deus ainda não terminou na sua vida. Então, quando a gente se reúne, a gente é tudo gente imperfeita, amando de maneira imperfeita, pessoas imperfeitas e vivendo amores imperfeitos. Porque o amor perfeito é o amor de Deus. E a gente corre desesperadamente atrás do amor de Deus, mas a maneira como Deus escolheu nos abraçar foi através dos amores imperfeitos, os nossos amores. Aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o irmão, a quem vê, é mentiroso. Deus escolheu isso para o nosso bem. Ele escolheu nos usar, imperfeitos como somos, para abraçar e amar de maneira imperfeita as pessoas, na esperança de que no abraço, como disse Paulo aos Romanos capítulo 5, o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. Então, quando nós nos abraçamos de maneira imperfeita, nós esperamos esse milagre, que o amor perfeito de Deus nos visite, nos cure, nos reaproxime, nos reconcilie, nos perdoe, nos transforme, mas é num abraço imperfeito. Não espere a perfeição para abraçar. Abrace, porque é ou isso ou a solidão. Abrace. Vá procurar as pessoas que você está esperando que venham procurar você para abraçar você e diga para elas: eu vim aqui te dar um abraço. Porque eu fiquei longe do seu abraço porque eu apontava o dedo para as suas imperfeições.